Se você está feliz, diz amém. Amém. Se você está triste, olha para a pessoa do seu lado e diga: vai passar. Vai passar. Tudo passa nesta vida. Estamos felizes aqui por comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista, terceiro sábado do mês. E anote na sua agenda que todo terceiro sábado do mês nós teremos a programação da igreja dirigida pelos jovens. Um desafio, manhã, tarde e noite, que nós temos hoje, bora lá. Ou outras vezes social. Anote sua agenda, todo terceiro sábado do mês. Hoje à tarde nós teremos um musical bem interessante. Algumas pessoas estão perguntando: Betinho, você cantou, gravou? Gravei, gente. Gravei como pelo um desafio mesmo, mas essas músicas surgiram na minha mente, primeiro um desejo de Deus, nessas indas e vindas de viagem, para palestrar, pregar, nos aeroportos, madrugada, que o som não vinha, comecei a escrever músicas. Já escrevi 5, vai ser publicado hoje à tarde. Traga seus amigos, são músicas que têm letra, músicas que têm sentido, não é só barulho. E essa primeira temporada temos já pronta, aliás, encaminhada a segunda temporada, mais 5 canções já compostas na parte agora de gravação, etc., que vai ser no mês de maio, se Deus quiser, vai ser feito o lançamento. Então, são músicas que é uma forma de evangelizar. Eu tenho pregado, eu tenho palestrado aí. Estava no Maranhão, fiquei 10 dias no Maranhão, dirigi um acampamento por mais de 350 pessoas. 7 da manhã já começava a palestrar, e lotado, hein? 7 da manhã, é até um negócio diferente. E à noite pregava, todos os dias durante o acampamento. E aí fui para São Luís, palestrei na associação e preguei na igreja Catre Esperança. Então, na medida do possível, estamos fazendo a nossa parte para louvar o nome de Deus, mesmo com nossas falhas, com as nossas dificuldades, e que eu creio muito que todos nós podemos também fazer o mesmo. Basta querer. Caleb, cadê Caleb? Vou fazer a projeção aqui do sermão da manhã. O tema que eu trago para vocês é sobre Gideão, do medo à vitória. Do medo à vitória. Alguns podem perguntar: mas Betinho estava no cartaz que seria o pastor Rodrigo. Realmente, vou contextualizar. Eu faria pregação hoje, só que depois eu convidei o pastor Rodrigo, só que infelizmente, por um evento que está tendo aqui na cidade, ele não pôde vir, então voltou para mim. Então eu tenho que pregar hoje, não tem jeito. Gideão, do medo à vitória. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, que possamos agora desconectar do mundo, desconectar das redes sociais, desconectar de qualquer coisa que atrapalha a nossa concentração em Ti. Que possamos aqui aprender desse jovem Gideão, o que o Senhor nos ensinou no passado e que também pode fazer o mesmo hoje. É em nome de Deus, é em nome de Cristo que oramos e clamamos. Amém. O chamado de Gideão. Na Bíblia não especifica quanto de idade que ele possuía, mas ele era o menor da família, provavelmente ele era um jovem. Ele era um jovem. E esse jovem tem algumas características que a gente vai abordar hoje pela manhã, sobre o seu chamado, que era de uma pessoa medrosa, com medo. Será que você também tem medos? Medos surgem na nossa vida desde o início dela, e o medo vai te acompanhar até o fim. Mas apesar do medo, Deus concedeu a Gideão a sua vitória. A sua vitória. O texto está aqui no capítulo 6 de Juízes, 6,14, diz o seguinte: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos
dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando a você? Vai na força que você tem. Muitas vezes, quando olhamos para dentro de nós, não vemos tantas forças. Mas aqui Deus está dizendo para mim e para você hoje vai da forma com que você está. Se você está bem, continue sua jornada louvando, agradecendo a Deus. Se você está mal, continua fazendo o seu melhor com base no que você tem. E essa história nos diz o seguinte, aqui tem todo um contexto. Eu resolvi esquematizar esse contexto para facilitar a nossa vida, conforme o livro de Juízes capítulo 6. Temos o seguinte: para tudo nessa vida há causa e consequência. Nós comentamos aqui na lição hoje que a liberdade, Deus nos dá o livre-arbítrio. Temos sim a liberdade para fazer o que quisermos, mas as consequências não, você não escolhe. Nós somos vinculados às nossas consequências. O povo de Israel também causou algumas coisas para sofrer as consequências. Essa causa podemos definir como a ação ou omissão que gera consequências. Nesse contexto do livro de Juízes, capítulo 6, diz que o povo estava em idolatria. O povo de Deus, a nação escolhida por Deus, estava em pecado e idolatria. Estavam adorando outros deuses, como Baal, Aserá. Quais foram as consequências desse capítulo? Diz que houve uma opressão dos midianitas e outros povos por 7 anos. Por 7 anos, eles destruíam toda a plantação, todo o alimento do povo de Israel. Consequentemente, se você não tem plantação, não consegue vender, não consegue comer, fica fraco, fica desempregado, não vai ter dinheiro e começa a gerar outros problemas sociais. Qual foi a causa disso? Desobediência da instrução divina. Consequências: pobreza, fome. Qual é a causa disso que aconteceu o pecado, a desobediência? Falta de fé. Falta de fé. Consequência: humilhação e medo. O povo de Israel ficava escondido, porque sabia que os midianitas iriam lá destruir tudo. Ficava em alguns lugares. Ciclo do pecado, a causa, o povo se afasta de Deus. Consequentemente, há um clamor pela libertação. Então Deus envia, em meio ao sofrimento, um profeta, e depois chama Gideão até a sua libertação. Se você ler em casa depois, como tarefinha de casa, vai observar isso aqui: causas e consequências. O que eu faço por ação ou omissão geram consequências, sejam boas ou ruins. Nós não escolhemos as consequências. E assim como o povo de Israel estava no loop, no ciclo, Deus fazia milagres, libertava, logo o povo se esquecia de Deus, ia para o pecado, idolatria e depois opressão. Aí depois mandava um Salvador, levantava o povo, caía. Percebia que o povo de Israel sempre foi assim, não é isso? Oscilante, uma gangorra. Será que a situação desse povo do passado também não representa a nossa situação hoje? Ou durante o histórico da nossa vida? Oscilamos. Ora queremos servir a Deus, ora não queremos mais. Por vezes amamos alguém e outro minuto depois de dizer não, já odiamos essa pessoa.
O que é isso? Flutuação, oscila as emoções, as decisões, e consequentemente isso não nos sustenta para vencer os desafios, as ciladas desta vida. Aquele povo passou 7 anos sendo oprimido, e mesmo Deus mostrando o milagre, mostrando o errado, isso, aquilo, essa oscilação, essa gangorra da vida, penso aqui para a gente entender como um pai, uma mãe que tem um filho que diz: meu filho, não pegue esse copo de vidro. Ele vai lá e pega e quebra o copo. E aí? O pai e a mãe amam o filho, mas mesmo assim vai repreender, mas não vai deixar de amar. É o que aconteceu com o povo de Israel, é o que acontece com as nossas vidas hoje, essas oscilações. Então, diante disso, Deus manda o quê? Um libertador. Um libertador. Esse libertador, quando a gente pensa em libertador, desde criança acostumado, super-heróis, pensamos que é o mais forte, o mais poderoso, o mais inteligente, e a Bíblia mostra totalmente diferente as coisas. Chama pessoas desqualificadas como os discípulos, chama as pessoas imprudentes como Sansão, chama pessoas que não queriam nem abrir a boca para falar como Moisés. Nos chama hoje, pessoas também, muitas vezes, nos julgamos, o auto-julgamento, como desqualificados aos nossos olhos. E o texto diz que esse chamamento de Gideão, conforme o verso 11 do capítulo 6, que diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Joás era o seu pai, da família de Abiezer. Gideão, filho, estava malhando o trigo, onde? No lagar, para pôr a salvo dos midianitas, 7 anos de opressão. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: Senhor está com você, o Senhor está com você. Olha que interessante, onde que ele estava malhando? Agar. Onde que se malha trigo? É no Agar? Não, se chama no passado que é Eira, não é isso? Eira. Então por que que Gideão estava malhando o trigo, cuidando do trigo no Agar e não em Eira? Agar se faz o que no Agar? Pisa nas uvas para depois fazer o suco. Ele estava no lugar errado, aparentemente, mas na realidade ele estava com medo, porque ele sabia que os midianitas iriam naquele local para saqueá-los, para destruir tudo. Então ele estava escondendo um lugar que provavelmente o inimigo não iria. Isso é o homem valente. Ele estava com medo, se escondendo. Mas perceba também que Gideão, ele não estava numa rede deitado assistindo Netflix. Ele não estava nas redes sociais. Ele estava o quê? Trabalhando. Apesar do medo, ele estava trabalhando. Entenda uma coisa: Deus não vai chamar pessoas desocupadas. Deus chama pessoas ocupadas para fazer mais coisas. Então, se você quer que Deus te chame, se você quer que Deus faça o melhor na sua vida, na vida da sua família, da sua igreja, comunidade e de todas as pessoas, você precisa estar em movimento, trabalhando, fazendo. Mas Betinho, eu não tenho tempo. Tem sim. Eu aprendi com o tempo que quanto mais eu faço, mais tempo me resta. No passado, quanto menos eu fazia, mais tempo me faltava. Deus quer te usar mais, desde que você esteja trabalhando, fazendo. Entenderam isso? Então Deus
fazer aqui um outro paralelo para a gente entender esse chamado de Gideão. O homem valente, o libertador da opressão dos 7 anos. O convite de Deus, conforme a gente vai ver aqui nos versos 6:12. O Senhor está com você, homem valente. Então Deus está afirmando. Falou, você é valente, Gideão. O que Gideão responde como justificativa? Verso 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas? Gideão está dizendo o seguinte: Deus, já ouvi tanta história desse povo, de milagres, abriu o mar vermelho, caiu maná do céu, sair água de rocha, mas eu estou vendo só opressão aqui. Que Deus é esse? Gideão está duvidando. Cadê as maravilhas? E ao mesmo tempo a gente tem que observar um detalhe aqui. Cuidado de ficar olhando sempre para o passado e falar, no passado era melhor, eu fiz isso, aquilo, tal. Eu quero saber de hoje. Passado eu não mexo mais, hoje eu tenho autoridade na minha vida, Deus conduzindo, e o futuro é consequência do meu presente. Reconstrua, reinvente sua vida para ser uma pessoa melhor. Então Gideão questiona Deus. Se Deus aparecesse para você hoje, falasse, Daniel, homem valente, será que ele responderia, eis-me aqui? Ou falaria, não, meu Deus, eu estou ocupado demais, eu trabalho 10 horas por dia, ainda tenho que estudar, tenho que cuidar de família, não tenho tempo. Deus não chama desocupado, como já falei, Deus chama pessoas que estão ocupadas. Então Deus insistiu, verso 14, vá nessa força que você tem. Que força que Gideão tinha? Se ele estava querendo fugir, estava com medo, se ele estava escondendo no Agar, que força era essa? Na perspectiva de Deus é uma, na perspectiva dele, outra. Vá na força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Justificativa de Gideão. Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou menor na casa do meu pai. Justificativas. Para Deus, eu não tenho dinheiro, não tenho recursos, a minha família não tem nenhuma relevância para outras famílias de Israel, me deixa eu quietinho aqui com medo, escondido. Isto é, eu não tenho capacidade. Só que a gente tem que parar de olhar para nós mesmos, porque muitas vezes não vai achar nada que presta. Nós temos que olhar para Deus, na perspectiva de Deus, não na nossa perspectiva. É na perspectiva de Deus. Aí continua aqui, verso 16. Já que eu estou ao seu lado, Deus dizendo para Gideão, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Deus insistindo, Deus persistente. O que Gideão disse, verso 17, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dê-me um sinal. Que está falando comigo. Isso eu quero prova, eu quero um sinal. E a gente conhece essa história, senão a gente vai ler depois, capítulo 6 e 7, de Juízes em casa, fala que Deus mostrou o sinal para ele, para atender um pedido dele, porque ele tinha muita insegurança. Então o que nesse diálogo demonstra para nós? Que
Esse anjo que apareceu aqui, tanto no Espírito de Profecia, como também nos comentários bíblicos, diz o seguinte, que era o próprio Deus. Não era um anjo, era o Deus. Era o próprio Jesus ali, falando com ele, convidando ele. Deus via em Gideão aquilo que ele não enxergava. Deus via um Gideão bom, poderoso, forte, valente. Mas quando ele olhava para dentro de si, ele era o quê? Um miserável, um medroso, um insignificante. Como nós temos pautado a nossa vida? Com base nos propósitos de Deus ou com base em nossas próprias capacidades? Aqui, para a gente fazer um paralelo da história de Gideão com Moisés, tem muita semelhança do seu chamado. Gideão, ambos estavam escondendo do inimigo. Gideão da opressão de 7 anos, Moisés também porque ele tinha cometido um homicídio, estava fugindo em outra terra. Ambos trabalhavam para figuras paternas, Gideão para o seu pai, e no caso de Moisés, uma semelhança de pai que seria o sogro, o Jetro. Ambos receberam um convite, uma vocação, um chamado de libertação. Um chamado de libertação. Assim como Gideão, Gideão também negou esse convite a princípio. Porque quando Deus aparece para Moisés, fala, olha, você vai libertar o povo. Eu falei, eu não sei nem falar. Aí Deus fala, mas quem te deu a boca? Ah, Deus, mas eu não sei falar. Deus perdeu a paciência, falou, ó, seu irmão Arão vai te encontrar. Ele vai te representar. Ou seja, inventou as mesmas desculpas para a vida, como a que nós inventamos constantemente em nossas vidas. Então, de Moisés também foi no mesmo sentido, tá? O que temos que entender é que quando Deus quer, independente de você, Ele vai realizar. Mas Betinho, eu não vejo que eu tenho capacidade, eu sou um jovem ainda. Tem sim. Deixe que Deus conduza a sua vida, deixe que Deus projete o seu futuro, porque nós somos falíveis e temos uma mente limitada, mas existe um outro plano, como vimos na lição, que é um plano divino, de mente ilimitada. Deixa Deus conduzir. O que nós temos que fazer para convergir o medo em vitória é apenas aceitar. O nosso único papel, com base no nosso livre-arbítrio, é aceitar, é estar disposto para que Deus possa fazer o melhor na minha e também na sua vida. Então essa história, ela continua, teve também depois uns momentos que ele destrói ali alguns ídolos do próprio pai, à noite, para esconder do pai, enfim, e ele vai ser o libertador, aceita aquele convite. Então convocou o exército, os homens de Israel, surgiram 32 mil pessoas, uau, bastante gente, hein? Para quem estava medroso, não conseguia, era o menor da família, era uma família sem prestígio, convocou 32 mil pessoas, porque Deus já estava conduzindo. Só que aí, a história continua nos dizendo, os midianitas e outros povos, eram 132 mil pessoas aproximadamente. Então, olha a disparidade, humanamente falando, com 32 mil pessoas de Israel, para enfrentar mais de 100 mil soldados do inimigo, é impossível vencer, concorda? Humanamente falando. Se a situação já estava complicada, ela pode piorar.
Se a sua vida está complicada, eu vou te dar uma recomendação: ore para não piorar. Nessa história e em outras histórias bíblicas, acontece a mesma coisa. 10.000 pessoas. Fala, agora sim, hein? Vamos destruir esse inimigo. Então, Deus fala, olha, é muita gente para guerrear. Já era muito pouco. Gideão, fala com esse seu exército de 32.000 pessoas, e diga o seguinte: quem estiver com medo pode ir embora. E foram. 22.000 pessoas foram embora. Sobrou quanto? 10.000. Mais de 100.000 do exército inimigo versus 10.000, piorou ainda a situação. Se a situação está difícil, ore para não piorar. Então Deus continua a história nos dizendo que Deus diz para Gideão, falou, ó, tem muita gente ainda, manda esses 10.000 lá tomar água no rio, e você vai separar para mim aqueles que vão agachar para tomar água, e aqueles que vão ficar em pé e vão pegar água e vão lamber igual o cachorrinho. E foi feito. Separou 9.700 soldados que agacharam para tomar água, e ficou apenas 300 que pegaram a água e levaram à boca. Aí Deus aparece para Gideão mais uma vez e fala, Gideão, manda os 9.700 embora. Você só vai guerrear com 300 pessoas, 300 homens, 300 soldados. Aqui tem um significado. O fato da pessoa abaixar e tomar água, significa dizer que ele abandonou a sua arma, pensou só em si e bebeu água, não pensou no coletivo. E aquele que pegou a água e tomou, ele está com a sua arma aqui, e até hoje acontece isso em Israel, ele está com a sua arma observando o cenário, isto é, está pensando no todo, no coletivo. Então 300 ficaram porque tiveram esta atitude. E a história continua. Mais de 135.000 midianitas versus 300 homens. É impossível vencer falando humanamente. Então Gideão fala, mas Deus, é o negócio seguinte, está aqui, está difícil a coisa, piorou, de 32 para 10.000, agora 300, e com esses 300 agora eu preciso de armas, me dê armas. Tudo bem, você vai ter armas, Gideão. Você vai pegar ali uma trombetinha, que é um chifre de carneiro, vai ter uma vasilhinha vazia, e você vai ter mais um quê? Uma tocha. 3 coisas. 300 com esses instrumentos insignificantes para a guerra, versus um exército pronto, com armas adequadas. Piorou a situação ainda mais. E a história nos diz que esses 300 separou em 3 blocos, cercou os inimigos durante a noite, e eles começaram a tocar por esse instrumento, pegava o vaso, jogava no chão para quebrar, e nesse lugar onde foi a guerra, até hoje, acontece que é um lugar que tem muito eco. Então, quebrando um jarro, naquele momento ele potencializava o som. Com as tochas ligadas, deu a sensação para o inimigo que eles tinham um exército muito maior do que os 135.000. E eles começaram a atacar uns aos outros, e auto se mataram. E a vitória foi de quem? De Deus, do povo de Israel. Aqui é a demonstração indubitável que a vitória é de Deus. Porque
Se o povo de Israel tivesse 200 mil soldados, era óbvio que venceria, em termos racionais. Mas Deus eliminou todos os soldados, só deixou 300 para lutar contra 135 mil soldados do inimigo. E nós temos que entender isso, que a batalha é de Deus. A vitória é de Deus. Eu não tenho capacidade de enfrentar o inimigo. Eu não tenho nenhuma habilidade com base nos seus estudos, sua capacidade. O que quer que seja, é impossível, mas com Deus, tudo é possível. O medo que muitas vezes você tem hoje, só poderá ser extirpado da sua vida, se você entender que Deus que deve lutar por você. Quando você olha para dentro de você, entender que mesmo assim está fraco, fragilizado, que não tem capacidade, que quer desistir, está desanimado, que acha que já fez tudo, está cansado, não aguenta mais. É nesse momento que você tem que entender que Deus vence com o pouco. Você precisa entender que é na fragilidade que Ele chama valentes. Você precisa entender que com o mínimo de soldados, Ele vence grandes soldados, a maioria dos soldados. Porque a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. A guerra é de Deus e a vitória é de Deus, não é nossa capacidade. Amanhã estaremos falando à noite sobre uma nova série, Em Busca de Sentido para a Vida. Um dos grandes problemas nossos não é batalha mais de guerra, tocha, arma, mas sim está aqui na mente, razão e emoção. É contra a depressão, é contra a ansiedade, é contra a síndrome de burnout, do pânico e outras mais. Mas hoje nós temos que sair daqui com essa certeza que Deus luta por nós. Que Deus, Ele olha para mim, para você hoje e fala: você é valente, você é corajoso, você consegue, você pode. E você ainda fica ali justificando, resmungando: mas eu não consigo, Deus, eu não quero, manda outro, tem alguém melhor do que eu. Mas Deus quer você, Ele te escolheu, Ele quer que você faça grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. A escritora Ellen Goldwhite diz o seguinte: a experiência de Gideão e seu exército destinava-se a ensinar-nos lições da simplicidade e fé. O dirigente a quem Deus escolhera não ocupava posições preeminentes em Israel. Não era príncipe, sacerdote, nem levita. Julgava-se o menor na casa de seu pai. A sabedoria humana não o teria escolhido, mas Deus viu em Gideão um homem de coragem moral e integridade. Não confiava em si próprio e queria atender às instruções de Deus e cumprir seus desígnios. O Senhor não depende de homens de posição elevada, grande intelecto ou amplo conhecimento. O Senhor depende única e exclusivamente de nós. E eu encerro colocando que, mesmo no lugar da dúvida, onde o medo tenta esconder sua fé, lembre-se: Deus vê em você o valente guerreiro, capaz de transformar a aparente fraqueza em triunfo retumbante. Vai nessa força que você tem, pois a vitória não depende da sua capacidade, mas da fidelidade daquele que te envia. Essa semana, dando um estudo bíblico virtual para uma senhora de Barra do Bugres, e falando sobre a Bíblia, ela começou a se emocionar, chorar, e falava: por que é tão difícil entender e crer nisso? Por que o desinteresse, às vezes a briga que eu quero com as pessoas, me afasta de todo mundo?
são dúvidas, são inquietações, são medos, são fragilidades humanas. Nós temos que entender, eu disse para ela, temos que crer na palavra, temos que crer, temos que ter fé, se a vida está boa ou não, temos que crer. E assim a gente continua a nossa jornada, sabe lá até quando? Eu não sei se hoje nós passaremos para a morte, não sei, eu não sei de mim. Por isso que eu preciso entender essas coisas hoje. Ah, Betinho, mas eu quero deixar essa decisão para depois. Deixe, mas arque com as consequências. O amanhã é uma ilusão. O amanhã não existe para mim e para você. O que nós temos capacidade e governança é do hoje. Hoje é uma dádiva, hoje é o presente que Deus coloca em suas mãos e diz: meu filho, você é valente, você é corajoso. Se você está com medo, não importa, porque eu já venci essa batalha. Basta apenas você aceitar, porque vai ter o momento do meu lar. Porque se você passar esses desafios, se você passar essas tribulações da vida, Deus vai te levar para o lar. É para esse lugar que nós queremos ir, onde não haverá mais luta, nem dores, nem fragilidades humanas, mas sim nós teremos um encontro com Deus, face a face, com entes queridos. Sofrimento e angústia jamais não existirão. Nós viveremos nesse lar só para louvar, louvor de alegria, de paz. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros, como eu e você, mas viveram pela fé na promessa e venceram o mundo também. Deus pode e quer fazer grandes maravilhas em nossa vida hoje, mas para isso você precisa crer, para isso você precisa aceitar e decidir todos os dias, a cada instante das nossas vidas, a cada ato de inspirar e respirar. Só assim nós seremos conduzidos de um medo para uma vitória rumo ao lar.